Hoje foi dado a oportunidade de a gente falar, né, segundo o pastor Eliel, aí, restaurando o altar do empresariado. Eu estendi um pouco mais, restaurando o altar do empreendedorismo, né? Até porque eu parto do princípio, irmãos, eu sei que foi falado essa semana passada pela irmã Fernanda a respeito da profissão, né, ou das profissões. Mas eu tenho um lema comigo que uma empresa, um CNPJ, ela é constituído de CPFs, desde os seus sócios a quem trabalha nela, né? E então essa palavra não é só para quem já teve empresa, ou para quem quer empreender, ou para quem está empreendendo. Essa é uma palavra para todos nós. E como texto para orientar essa conversa nossa nessa noite, Deus colocou no meu coração, até depois de uma conversa que eu tive com uma pessoa, um irmão em Cristo nosso, que é empresário, em Deuteronômio capítulo 8, verso do número 11, e vai até o verso de número 17. Eu vou ler o texto. Todos acharam? Deuteronômio, capítulo 8, verso 11, e vou até o verso de número 17. Vou ler nessa Bíblia e depois vou ler em uma outra versão para os irmãos entenderem um pouco mais. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para que porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, e se não eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes, e de escorpiões, e de secura, e que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e para, no teu fim, te fazer bem. E não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriram este poder. Amém? Vamos orar? Bendito Deus e Pai, te agradeço por estar na tua presença, Senhor, nessa noite de celebração. Agradeço a Ti, Senhor, por essa oportunidade, ó Deus, de estar refletindo um pouco a respeito da Tua palavra. Peço-te, Deus, que o Teu bom Espírito possa nos guiar a toda a verdade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, como a gente acabou de falar, né, essa é uma conversa a respeito, nós temos falado a respeito de restaurando altar. E antes de entrar, inclusive, no assunto, também preciso me apresentar, né? Porque talvez alguns de vocês devam estar perguntando por que ele está falando sobre esse assunto. Há 10 anos atrás, praticamente, eu entrava por esta igreja. Há 10 anos, exatamente, meu filho recém-nascido, vindo de uma situação delicada financeira. E 6 meses congregando aqui, Deus me abençoou, abrindo uma porta. Fui ser diretor regional de uma rede de franquias na área de educação. Sou formado em gestão, pela graça de Deus. E fui trabalhar nessa rede de franquias. Trabalhei durante uns 2 anos, 3 anos quase. E essa franquia, na época, tinha 20 unidades, 17 unidades mais ou menos aqui no estado do Rio e zona da Mata Mineira, que era a minha área de atuação. Eram as unidades que estavam sob a minha responsabilidade. Nós trabalhamos bastante. Quando a gente saiu, ao fim de 2 anos e meio de serviço lá, nós deixamos 46 unidades abertas, graças a Deus. E eu tive a oportunidade de empreender, né? E adquiri ali a unidade dessa franquia na Taquara. Deus me deu a oportunidade também de me especializar na área de franchise, como formatar essas coisas todas, as leis e tudo isso, que hoje é um negócio que gira o mundo. E Deus me deu essa oportunidade. Comecei a trabalhar em 2011, final de 2011, nessa minha unidade. Trabalhando muito, duramente, arduamente,
Minha esposa está sentada ali, sabe o quanto a gente trabalhou. Quando chegou mais ou menos 2 anos de trabalho, eu fui fazer o que todo empreendedor faz, né? O que o empreendedor faz? Você pega um negócio, atingiu lá o que a gente chama de ponto de equilíbrio, onde a receita, ela com os custos, ela se equilibra. Eu falei assim, agora eu preciso crescer e reter, né? E aí eu fui fazer as minhas viagens nas outras unidades de São Paulo para poder buscar cases de sucesso. Chegou um tempo que a gente trouxe essas experiências, implantamos dentro da escola. Ela começou a crescer, a ponto de aí depois a rotina foi o inverso. Eu comecei a receber visita de algumas pessoas fora do estado do Rio de Janeiro para ver o que eu estava fazendo dentro da minha empresa. Chegando 2014, né, eu não dando ouvido aos indicadores econômicos, eu disse para mim que eu ia voar o restante do ano. Quebrei a cara, né? 2015 entrou a crise, que todos nós conhecemos, e de lá para cá foi um Deus nos acuda, só Jesus no barco, como todo mundo diz. E quando foi o ano passado, a gente encerrou as atividades dessa empresa, passamos até para um outro pastor, e para mim foi um alívio muito grande. Dou graças a Deus pelo período que passei lá, o tempo que passamos, foi sustento para minha casa, e tudo que a gente aprendeu com isso. Hoje eu volto de volta, né? Eu volto, como diz um filme aí, um título de um filme, volto para o jogo, né? Empreendendo na mesma área, estamos começando um negócio novo nessa mesma área e esperando que Deus vá nos conduzindo. Resolvi falar isso porque talvez você não conheça a minha trajetória, embora já me venda aqui há um tempo, né? E perguntar por que eu estou falando sobre esse assunto. O texto, irmãos, que Deus me deu, um texto bem interessante. A gente vai falar um pouco a respeito dele daqui a pouco. Mas quando eu estava hoje pela manhã, inclusive, meditando um pouco sobre esse texto e pensando nas coisas que a gente poderia falar, nós estamos aqui desde janeiro. Falando a respeito de restaurar o altar. E vamos terminar dezembro, né, a última quarta-feira de dezembro, falando sobre esse assunto. Mas confesso, irmãos, que uma preocupação bateu a porta do meu coração. E que preocupação foi essa? Porque se a gente tem falado a respeito de restaurar o altar, e a gente tem que fazer a seguinte pergunta, né? Que altar é esse que nós precisamos restaurar? E quando a gente fala em restauração de altar, a gente está falando de alguma coisa que se quebrou. Alguma coisa que não está no lugar. Ninguém restaura nada que está correndo tudo bem. Não tem lógica isso, não é? E acho que já foi falado aqui várias situações a respeito. Eu, inclusive, já falando a respeito de restaurando o altar da oração. Mas a minha pergunta, e o que me causou uma inquietação muito grande, é que se o que está sendo falado aqui a respeito das restaurações desses altares, vamos dizer assim, tem chegado à porta do meu coração. Se eu estou ouvindo exatamente aquilo que tem sido falado. Porque, irmão, se a gente não ouvir, se a gente não entender, se a gente não compreender que alguma coisa, alguma parte da área da nossa vida precisa ser restaurada, para que o nome do Senhor seja glorificado, vai ser em vão qualquer coisa que eu fale aqui, ou que já foi falado nesse lugar, ou que vai ser falado futuramente. Quando a gente lê o texto, que inclusive dá base a essa divisa, ou esse tema desse ano, que está aqui à frente, 1 Reis 18:30, a gente vê o profeta Elias chamando o povo para chegar diante dele, rogando o povo. Lá no verso de número 30, Elias disse da seguinte forma: chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado, rachado. O altar estava quebrado, mas o povo entendeu e chegou diante desse altar, repararam o altar, o fogo caiu do céu e o nome do Senhor foi glorificado. Mas o povo teve que entender, compreender, de que o altar precisava ser restaurado. Chegou ao coração do povo esse entendimento. E para a gente entender um pouco essa questão desse cenário aqui, isso é importante, porque como eu disse para vocês, qualquer coisa que a gente falar aqui vai ser em vão.
Apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 12, eu gosto muito do verso de número 1, irmãos. Muito mesmo. Porque Paulo, até o capítulo 11, mais ou menos, ele vai fazendo uma teologia a respeito de graça, a respeito da salvação, a respeito da natureza humana. Mas quando ele chega no capítulo de número 12, ele parte para o culto prático. E aí ele vira lá no verso de número 1, ele praticamente implora: rogo, pois, irmãos, pelo amor de Deus, entendam o que eu estou dizendo. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor, como um culto racional. E muitas das vezes a gente pensa que esse culto racional, né, está falando da razão. Não é da razão. O que Paulo está querendo falar para aquele povo é que tudo que falei para vocês até aqui, tudo que foi pregado até aqui, tudo que foi exposto através da palavra de Deus até aqui, vocês daqui para frente têm que viver isso. Isso tem que estar na vida de vocês. O sacrifício já não existe mais. Agora o sacrifício é a vida de vocês, a vida integral, diária. Seja onde vocês estiverem, o que vocês estiverem fazendo, esse vai ser o culto. E tem que ter lógica nesse culto. O discurso tem que ter lógica com a prática de vocês. Tudo que eu falei tem que ter lógica com a prática de vocês. É isso que Paulo está falando no capítulo 12 de Romanos, no verso de número 1. Por isso que eu começo essa conversa com vocês nessa noite, chamando essa atenção, porque me causou uma preocupação. Me causou uma preocupação se nós de fato estamos entendendo o que o Espírito está dizendo a esta igreja. Se tem chegado aos nossos corações o que o Espírito está falando para esta igreja. É uma coisa muito séria, irmão. Senão, como eu disse para vocês, vamos terminar esse ano falando de tantos altares que deveríamos ter restaurado e a gente não colocou uma pedra sequer no lugar. Uma pedra sequer. Esse cenário aqui do profeta Elias é um cenário emblemático. Jezabel era uma mulher que estava influenciando o povo, introduziu o culto a Baal no meio do povo, e havia ali, né, me permitam a expressão, uma disputa entre Deus e Yahvé e Baal, porque segundo a crença dos cananeus, Baal era o cara, o Deus lá que fazia chover, mas quando na verdade quem é dono do tempo se chama Deus, nosso Senhor. Nosso Senhor. E por isso aquele povo passa um período de seca. Você imagina você? Um povo que vivia da agricultura, que precisava da chuva para poder irrigar seu solo, mas estava adorando outros deuses. E por adorar outros deuses foram penalizados por isso. Colheram o fruto dessa desobediência. Mas chega um momento que eles têm que chegar diante de Deus e restaurar o altar, para que o nome do Senhor seja glorificado e a sua condição seja restaurada. Vocês vão ter a oportunidade de estudar aqui a respeito da igreja de Tiatira, que é a terceira carta de João, às 7 igrejas da Ásia Menor. E vocês vão ouvir um pouco falar dessa mulher que introduziu mentiras no meio do povo de Deus. E isso, engraçado, que continua nos nossos dias de hoje. E aí a gente tem que ouvir a mesma coisa que é falado lá em Apocalipse. A gente tem que ver onde a gente caiu, onde o altar foi rachado, se arrepender e voltar a praticar as mesmas ou as primeiras obras, como foi falado para a igreja de Éfeso. Irmãos, eu não sei quantos de vocês têm tido a oportunidade de vir aqui às quartas-feiras. De quantas coisas vocês já ouviram. Mas eu não poderia continuar essa conversa com vocês nessa noite, se não fazer essa introdução. Porque o Senhor tem falado de muitas maneiras nesse lugar. O Senhor tem exortado o seu povo de várias formas, inclusive através da sua palavra. E nós temos que ouvir a voz do Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso?
Mas quando a gente fala em restaurar o altar da vida empresarial ou do empreendedorismo, ou deixa até eu puxar um pouco aqui o que a irmã Fernanda falou, né, do mercado de trabalho, eu não estava aqui nesse dia. A pergunta que nós temos que fazer, principalmente para empreendedores, é: onde ou qual pedra foi tirada desse altar? Foi posto para fora? De que maneira eu deixei rachar esse altar? Irmãos, é interessante que as pessoas torcem o nariz para a Bíblia Sagrada. Pastor Ed René Kivix, da Igreja Batista de Água Branca, contando uma vez numa pregação, que ele foi convidado para poder falar para um grupo de diretores de uma multinacional. E foi lá o pastor Ed René falar para esse povo. E aí chega lá o pessoal do Recursos Humanos, né? Convidou ele para poder falar, a turma estava estressada porque não estava batendo meta. E aí ele pensou, meu Deus, me chamaram para poder falar de estresse, eu também sou estressado, mas eu vou. E aí a recomendação que deram para ele foi a seguinte: você não pode falar nada de Deus e nada de Bíblia. Aí ele virou para mim e falou, então você chama um coach para poder falar, porque eu sou pastor. Eu sou pastor. O que eu tenho para falar é algo a respeito de Deus e algo a respeito da Bíblia Sagrada, que a Bíblia Sagrada fala. Mas por que isso? Porque todo mundo torce o nariz quando a Bíblia nos orienta a respeito de alguma coisa. Eu fui fazer uma busca simples e eu vi que tem muito, mas muito versículos para empreendedores e para profissionais. E aí, se a gente fosse pensar um pouco a respeito dos altares que a gente tem que consertar, e não é esse que eu vou falar, mas eu só quero dizer algum, aqui você pode até botar aí para mim, tá? Para me ajudar. Por exemplo, a Bíblia fala sobre estresse. Filipenses 4, 6 e 7. Todo mundo conhece esse versículo. Não é? Põe aí, minha filha, só para a gente ler. Filipenses 4, capítulo 4, versos número 6 e verso número 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Versículo excelente para quem anda estressado. Aquieta o seu coração. Chega diante de Deus orando com súplicas e ações de graça, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, há de guardar o seu coração e todos os seus sentimentos em Cristo Jesus. Você quer se livrar de estresse? O seu altar foi ruído por conta de uma vida estressante e você não consegue se controlar? Está aí, Filipenses 4, versos 6 e 7. Um outro versículo, esse aqui é excelente, fala sobre a preguiça. Provérbios 20, 13. Já viu alguém ganhar alguma coisa sendo preguiçoso? Vai ganhar o quê? Vai ser peso, né, pastor? Provérbios 20, 13. Aí. Não ames o sono, para que não empobreças. Abra os teus olhos e te fartará de pão. É um texto para preguiçoso. O camarada quer ganhar a vida, quer conquistar, mas gosta de dormir mais do que a cama. Meu irmão, minha irmã, não vai não. O que vai ganhar está ali, ó. Agora, se abrir o olho cedinho, minha mãe falou que vai mandar a Bia morar lá em casa. Porque eu e Bia, das 6 horas da manhã, meu olho fazia... Parece um negócio... exatamente. Aí eu brinco assim, eu tô envelhecendo. Durmo tarde, eu acordo cedo. Rapidinho, o olho chega e abre. Tem que acordar cedo. Tá aí, ó. A Bíblia ensinando. Ó, outro versículo sobre a ganância. Esse é bom também para empreendedor. Eclesiastes 5, 10. Põe aí para mim, minha filha, fica lá que tem um outro versículo. 5:10, colocou?
Quem amar o dinheiro jamais dele se fartará, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda, e também isto é vaidade. Às vezes, irmãos, eu fico pensando, passo umas coisas assim na minha cabeça, e eu fico tentando contabilizar a quantidade de empresários que têm negócio e que são crentes. Eu fico pensando essas coisas às vezes, pastor Eliel. E aí eu fico imaginando esses empresários, eu me incluo neles também, tá? Eu fico imaginando esses empresários tirando parte daquilo que eles faturam para ajudar o reino de Deus. Ajudar o reino de Deus, eu não gosto nem desse termo, mas para poder cooperar com o reino de Deus. É melhor. Imagina você quantas coisas não seriam possíveis fazer, pastor Roberto. Mas o camarada ganha e não consegue distribuir nada. Ganância. Amor ao dinheiro. Há outro versículo que fala sobre a falta de gestão financeira, Eclesiastes 11:6. Só correr um pouquinho para frente. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Gestão financeira, isso aí. Se você plantou hoje num lugar, não fica ali esperando, bracinho cruzado. Não, vá para outro lugar, divide a semente, procura outro terreno. Procura outro lugar para poder investir. Economiza. Investe daquilo que o Senhor tem te dado. E por fim, o último versículo, sobre o furto. Provérbios 10:4. E aí esse, irmãos, esse aí é um nó para a gente. Por quê? E eu vou te explicar por quê. Provérbios 10:4. O que trabalha com mão, aqui está displicente, minha versão é enganosa, empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que é trabalhar com mão enganosa? É roubar. E de que maneira eu posso roubar? Eu posso roubar enganando o meu cliente? Aí agora eu vou mexer com a cabeça de vocês, principalmente a minha e a sua, nós que somos brasileiros. Roubar do governo. E aí a gente escuta o velho discurso: não, mas o governo rouba da gente, mas eu não tenho que roubar dele. Faturamento é 40 mil, é 50 mil? É 50 mil que tem que ser declarado. Aquele que trabalha com mão enganosa não prospera. Eu tenho um amigo meu que estava tentando entrar num instituto chamado Crow, coroa em inglês. Não sei de quantos de vocês aqui já ouviram falar, de lideranças evangélicas, empresários e por aí vai, e profissionais liberais. E ele é empresário, tem empresa, passou por todos os setores, todas as etapas desse processo seletivo. É um negócio grande, irmãos, é muito grande, é liderança mundial. São homens de negócio que se juntam para poder cooperar com o reino de Deus através das suas empresas, com as finanças e por aí vai. E ele foi indo. Quando chegou numa etapa que era um dia uma entrevista, e aí ele sentou, e aí viraram para ele, irmão em Cristo nosso. Aí virou assim: você declara todo o seu imposto? Ele: não vou mentir. Eu falei: desculpa, então você não pode fazer parte desse grupo. Mas o governo brasileiro, não sei o quê. Eu sei, mas você não confia que Deus pode fazer mais e dar mais, mesmo que o governo seja que roube, seja injusto? Princípio. Ele não passou na prova. Mexe com a nossa cabeça, não mexe, irmão? Lembra do que eu falei de Paulo? O nosso discurso tem que ter coerência com a nossa prática. Isso é vida cristã. Isso é oferecer a nossa vida como sacrifício vivo diante do Senhor. Não é fácil não, irmãos. Corta na minha carne também. Corta aqui. Porque eu sei dos desafios. Eu sei das situações. Corta na minha carne, não tem jeito. Mas é princípio. É palavra de Deus. E aí a gente segue ou não.
Esses são alguns dos exemplos que eu poderia falar para vocês hoje de restaurar o altar. Mas o texto que a gente acabou de ler, e eu vou ler para vocês numa outra versão, que eu gosto muito, que é a Bíblia A Mensagem, do pastor Eugene Peterson. Não sei quantos de vocês conhecem essa Bíblia. Não precisa botar, senão vai confundir a cabeça do povo. Preste atenção. Tenha o cuidado de não se esquecerem do Eterno, o seu Deus. Nunca deixe de obedecer aos seus mandamentos, decretos e regulamentos que estou promulgando hoje. Mas cuidado, depois que tiverem comido e estiverem satisfeitos, e depois que tiverem construído boas casas e estiverem estabelecidos na terra, depois que seu gado e os seus rebanhos se multiplicarem, e que mais e mais dinheiro estiver entrando, depois que seu padrão de vida melhorar, tenham cuidado de não se tornarem tão cheios de si e orgulhosos de suas posses, a ponto de se esquecerem do Eterno, o seu Deus, o Deus que libertou vocês da escravidão do Egito, o Deus que conduziu vocês através daquele deserto enorme e medonho, aquele terreno erodido e desolado, fervilhando de serpentes e escorpiões venenosos, o Deus que fez jorrar a água da rocha dura, o Deus que concedeu o maná como alimento no deserto, algo que seus antepassados nunca ouviram falar, a fim de dar a vocês um gostinho da vida dura e testá-los, para que estivessem preparados para viver bem nos tempos ainda por vir. Se cada um de vocês começar a pensar assim, fui eu que conquistei tudo isso, eu fiz tudo sozinho, eu sou rico e tudo é meu, é tudo meu. Ora, pense bem, lembre-se de que foi o Eterno que deu a vocês forças para que produzissem toda essa riqueza, confirmando assim a aliança que ele firmou com seus antepassados, como hoje se vê. Melhor explicado, né? O texto que eu acabei de ler no início. Deuteronômio 8, do verso 11 ao verso de número 17. Acabei de ler agora para vocês. E aí, irmãos, qual é o altar que precisa ser reparado aqui nesse texto que a gente está falando? O que vocês acham que é? Do orgulho, né? A vida orgulhosa. Uma vida orgulhosa. É interessante quando a gente lê esse texto, o cenário é o seguinte, né? Moisés está promulgando várias leis e decretos e regras para um povo que ia tomar uma terra, ia entrar numa terra, possuir uma terra que foi prometida lá atrás. Desde Abraão. O povo ficou cativo no Egito, foi para o deserto, andou 40 anos no deserto, por questões de desobediência, é claro, mas também deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu sei que eles ficaram tanto tempo lá assim, mas esse período construiu um povo diferente, formou um povo diferente, meio desobediente, a gente sabe, ou completamente, não sei, mas formou um povo. Tudo que a gente quiser construir, nada é da noite para o dia. Essa é a primeira lição que a gente aprende aqui. Exige muito trabalho, trabalho árduo, tempo, dedicação. Ontem eu estava na casa da minha irmã e do meu cunhado, e a gente estava falando das nossas experiências. O quanto a gente já caminhou nessa terra aqui, estudando e batendo, e a gente lembrando das nossas questões, o meu cunhado, inclusive, também, lembrando da situação dele, de onde ele começou. Foi rápido, Ronaldo? Foi de uma noite para o dia? Não, demorou um tempo para ser construído. Demorou um tempo. Nada é de um dia para o outro. Precisa de um tempo de construção. E Moisés está preparando esse povo para poder entrar na terra. Ele nem conduziu esse povo, foi Josué. Mas esse povo precisaria observar algumas coisas e precisariam lembrar de outras. Uma delas, por exemplo, quando o Senhor os conduziu no deserto, lugar árido, que foi o Senhor que os conduziu. Tinha serpente, tinha gafanhoto, mas eles sobreviveram a isso tudo. Faltou comida? Faltou comida.
Mas Deus deu o maná diariamente para que eles pudessem se alimentar. Inclusive tinha uma situação que eu gostaria que acontecesse hoje. As roupas cresciam nos meninos. Meu Deus do céu, que benção. Imagina, pastor Roberto. Aí, Júnior. Imagina Samuel, João, Daniel crescendo e sapato junto, que roupa junta. A Rene ia falir. Meu Deus, essa é uma bênção. Quando eu olhei esse texto, a primeira coisa que eu lembrei é: Jesus, por que esse milagre não acontece hoje? Mas isso é bênção de Deus sobre aquele povo. O povo viu isso tudo. Não tinha água. Deserto não tem água, irmãos. E brota a água da pedra dura. Isso é o que, pastor Roberto? É milagre de Deus. Brota a água da pedra dura. Só que Moisés vira para esse povo e fala assim: olha, vocês vão entrar nessa terra. Chega lá, sabe o que vai acontecer? Vocês vão prosperar, vocês vão crescer, vocês vão ter coisa, o gado vai aumentar, vai entrar dinheiro, parece coisa de empresa, né? É isso mesmo. Vocês vão trabalhar muito, mas vocês vão ver a bênção de Deus agindo sobre a vida de vocês, vai entrar dinheiro e mais dinheiro, segundo a versão da Bíblia Mensagem. Mas tem uma coisa, preste atenção numa coisa do que eu vou dizer para vocês. Quando tudo isso acontecer, vocês nunca digam que foi a força do braço de vocês e nem o intelecto de vocês, mas o Deus, o nosso Senhor, que deu força para vocês. Irmãos, isso é muito importante a gente pensar sobre isso. Eu falei para vocês que esse texto veio ao meu coração numa conversa que eu tive com um irmão em Cristo, que é empresário, que tem posses. Eu e Cíntia recentemente fomos a um lugar onde ele fica, ele não mora aqui na nossa cidade. Nós fomos ali no litoral daqui do Rio de Janeiro, e um lugar onde ele costuma ficar nas férias, não é dele, mas ele paga. Praia, casa bonita, né, Cíntia? Casa bonita, eu falei: Jesus, como que dinheiro faz falta? Aí a casa bonita, praia, logo ali assim, lancha enorme, filho estudando bem. E aí ele desceu comigo, pegou uma carona comigo, ficou no aeroporto, deixei ele lá no aeroporto, a gente veio batendo papo. E aí ele conversando comigo, virou e falou assim: está com mais dificuldade financeira, inclusive nas empresas dele. E aí ele virou para mim e falou assim: sabe, Alexandre, está sendo bom o que está acontecendo comigo. Eu falei: é mesmo? Por quê? Porque tu acompanhou a minha história, tu viu minha ascensão, e você viu o que aconteceu comigo, e a gente já viajei por esse mundo todo, tenho a oportunidade de pagar uma faculdade hoje caríssima para os meus filhos. Mas você sabe o que começou a acontecer comigo? Eu comecei a escolher a mensagem que eu queria ouvir na igreja. Quem que vai pregar hoje? É fulano de tal? Então não vou não. Ixi, vou não. Sabe as minhas devocionais que eu fazia? Eu já deixei de fazer. Tinha parado de fazer. As minhas orações matinais, eu tinha parado. Sabe o que é isso, irmãos? É o orgulho que vai entrando no coração do ser humano. O senso de independência que vai entrando no coração das pessoas. E eu não estou falando aqui, fazendo uma pregação contra bens materiais e contra dinheiro. Não, nada disso. Não é disso que eu estou falando. A questão é que quando você chegar no lugar que o Senhor prometeu para você, como a partir dali vai ficar o seu coração? Essa é a questão fundamental. Porque eu conheço muita gente, irmãos, que não tem dinheiro nenhum e é orgulhosa. E muita gente com muito dinheiro. E são simples que você fala assim: não é possível que essa pessoa tenha isso tudo. Não é possível. A questão toda que a gente tem que pensar e refletir é a esse respeito. O que vai tomar o meu coração e o seu coração quando a gente chegar lá onde Deus planejou para mim e para você chegar? Nós precisamos pensar nisso.
Se você está empreendendo, ou se você não está empreendendo, mas você tem hoje, buscando uma orientação profissional, está trabalhando e vai ser um profissional de sucesso, pare e pense. Quando você chegar lá, você não pode esquecer do Senhor. De maneira nenhuma. Oséias capítulo 2, verso de número 8, é interessante. O texto diz o seguinte: ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, e o mosto, e o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Livro do profeta Oséias, capítulo 2, verso de número 8. Esse texto está falando de quem? Da mulher de Oséias, não é isso? Que era a figura de quem? Do povo de Deus, não é isso? Era a figura do povo de Deus. Era a figura de Israel. O que o texto está dizendo, irmãos? Ela quem? Essa mulher. Não reconhece que eu lhe dei o grão, foi o Senhor que deu, e o mosto, e o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Ofereceram para outro Deus. Aí você pode, eu sempre digo isso, é um desafio muito grande falar de oferenda para outro Deus num auditório de crente. Porque a gente acha que a gente não adora outro Deus. Mas esse altar pode estar o Deus eu. E aí? Esse altar pode estar o Deus eu, irmãos. O Deus Mamon. A gente não está falando de reparar o altar, restaurar o altar. Tenho eu e você que pensar nessa noite. Quem é que está no lugar onde Deus deveria estar? O que está no lugar onde Deus deveria estar? Porque quando a gente fala de altar, a gente fala de glorificação, de louvor, de adoração, de sacrifício, de tudo isso. O que está ocupando esse altar? O que está ocupando o altar do seu coração? O que está tomando o meu coração e o seu coração? O que está tomando? Precisamos entender. Porque como eu falei aqui no início, a gente pode falar o ano todinho, a respeito de reparação de altar e nada mudar porque não chegou ao meu coração. E é interessante quando a gente fala a respeito dessa questão do orgulho, do altar, do Deus eu no altar. Irmãos, essa proposta é tão antiga, mas tão antiga, muito antiga. Vou dar 2 exemplos só para vocês. O primeiro exemplo é do primeiro Adão. Jardim do Éden, serpente chega lá para a mulher dele e fala assim: ó, se tu comer dessa fruta, você vai ser igual a Deus. Ou seja, vai viver uma vida independente de Deus. Você não vai precisar de estar ligado a Ele, na fonte que é a vida. Você não vai precisar disso. Essa foi a proposta para o primeiro Adão. Ele aceitou, não aceitou? A consequência a gente vê até hoje. Mas teve o segundo Adão também, que estava lá no deserto. E Satanás o leva no monte, vira para ele e fala assim: olha, se você me prostrar e me adorar, está vendo tudo aqui eu vou te dar. E o primeiro Adão, chamado Senhor Jesus, vira para ele: para trás de mim, Satanás, porque eu só vou adorar. Eu só me prostro diante do Senhor, meu Deus, aquele a quem somente devemos adorar. Traduzindo o texto para vocês. Mas Alexandre, por que você está falando sobre isso? Porque uma vida orgulhosa leva a uma certa independência de Deus. Não preciso mais dele. Não preciso mais dessa fonte. Não é, pastor Júnior? Não preciso mais estar ligado a isso. Eu já me basto. Eu sou suficiente. E ainda tem uma mentira que estão pregando aí hoje em dia a respeito da independência financeira. E o pastor Jay
Pastor Jay, não é isso? Disse que independência financeira não existe para crente, e eu concordo com ele. Você pode ser Jorge Lema. Falando nisso, essa semana eu fiquei até com pena dele. Pensei até em emprestar um dinheiro para ele. Perdeu a posição, pastor Eliel. Saiu lá na revista Forbes, perdeu a posição dele de 30º homem mais rico do mundo, foi para 34º, 35º. A fortuna dele era de 35 bilhões de dólares, caiu para 30 bilhões. Eu quase fiquei com pena dele e emprestei. Quer um dinheiro emprestado? Tá rindo, André? Só isso. Você pode ter essa fortuna do Jorge Lema, que é o dono da Ambev, não sei quantos de vocês acompanham isso. Você pode ter essa fortuna toda. Mas mesmo assim, se você for filho de Deus ou filha de Deus, você não vive uma vida independente financeiramente, porque tudo que vem, vem dele. Irmãos, essa mentira está sendo contada por aí, através da opção de coach aí. Vem cá que eu vou te ensinar a ser independente financeiro. Para cristão não existe vida independente. Nós devemos estar ligados na fonte da vida, que é Deus. E Ele provê todas as coisas. Amanhã você pode ter todo o dinheiro, toda a riqueza do mundo. Mesmo assim você vai ter que se lembrar que foi Ele que deu. Deuteronômio falando. Foi Ele que deu. Então não existe dependência financeira. Aliás, não existe independência nenhuma. Nós devemos estar ligados a Deus, ao nosso Senhor. Então, se a gente tivesse que pensar no altar nessa noite, para a gente reparar, baseado nesse texto que eu li aqui com vocês nessa noite, meu irmão e minha irmã, se é a questão do orgulho, a gente precisa nessa noite reparar o altar para que o nome do Senhor seja glorificado. Se esse altar estiver eu no centro, ele tem que ser reparado, tem que ser tirado o Alexandre e ser colocado o Senhor Deus. E ser colocado o Senhor Deus. Porque é o Senhor que nos conduz. O texto que eu li hoje fala sobre isso. Foi Ele quem conduziu. Foi Ele quem trouxe. Foi Ele quem levou. Eu queria encerrar essa reflexão com um videozinho. Está numa pasta aí chamada Alexandre Carneiro. Eu estava hoje pensando nesse texto aí, lá o WhatsApp da família, minha irmã, aliás, o meu cunhado mandou. Ronaldo mandou um videozinho para mim. Um videozinho bem interessante. E ele serve para poder encerrar essa reflexão que nós estamos tendo aqui nessa noite. Pode soltar, filho. Tá sem som. Põe o som aqui para mim. E acho que desconectou alguma coisa, será? Está dizendo que é aqui na frente, Aline. Não sei. Irmão Jorge, o senhor consegue dar uma ajuda aqui? Se é aqui na frente?
Então deixa, irmãos. Na sua vida. Opa! Aí, ó, milagre aconteceu. Falta de fartura na sua vida. Aí Deus quer o melhor para você e você não está nem aí para Ele. Quer dizer para você que o gado, às vezes, ele é melhor do que a gente. Eu estou querendo passar as vacas para que ele passe ali. Elas estão lá em cima. Olha aqui. Tô! Todos vão levantar a cabeça. Olha lá. Há muito tempo que eu não chamo elas. Eu estou chamando para mudar de passo. Eu quero dar um passo para ela. Tô! Olha que todos vêm correndo atrás de mim. Olha lá. Eu vou levá-las a um passo verdejante. Não precisa tocar, não precisa fazer nada. Olha aqui, todos aqui atrás de mim. É, negona. Olha aqui. Ai, menina. Ai, negona. Todo mundo atrás de mim, que nós vamos para um passo. Eu vou levar vocês. Lembre-se que Deus é assim. O Senhor nos leva a passos verdejantes. Então, gente, é isso aí. Agora presta atenção. Vem todo mundo atrás de mim, bora. Vem. Vem todo mundo. Vem. Olha, eles podem entrar por aqui, está aberto, podem entrar por aqui. Mas eles vão, sabe aonde? Aonde eu for. Aonde eu for, eles vão atrás de mim. Sabe por quê? Porque eles confiam. Sabe que eu tenho o melhor para eles. Nós, às vezes, Deus quer nos levar para melhores lugares, nós não vamos, porque nós somos teimosos. Esquecemos ou duvidamos que Deus tem o melhor para nossas vidas. Então, aqui está a porteira. Vou abrir a porteira. E vou abrir e deixar elas entrar. Desculpa. Então, olha aí. Vão passar todos aqui perto de mim. Todas passando. Na boa. Isso, glória a Deus. Vamos para o espaço verdejante. Que o Senhor abençoe. Deus sempre me dá para nossas vidas, né? Maravilhoso. Ei, negão. Aí, todo mundo vindo. Não ficou nenhuma para trás, porque todas sabem que eu vou levar aos melhores lugares. Sabe? Deus é assim conosco, né? Glória a Deus. Deus sempre tem o melhor para nossas vidas. É nós que duvidamos. Olha aí. Agora, elas passaram. Qual o trabalho que eu tive? Nada, só chamar. Chamei elas, eram todas correndo, porque sabe que eu posso levar a lugares bons. Deus é assim nossa vida, gente. Enquanto a gente fica duvidando que Deus é o melhor, fica temando, que o menino burrado, nada vai acontecer. Mas olha que maravilha. Tá aí, ó. Olha aí. Bom demais, né? Glória a Deus por isso. E outra coisa, viu, gente? Mais importante, é mansidão. Tem gente que é bravo, briga por qualquer coisa, e aí acaba não recebendo nada de Deus, né? Então, quando nós somos bons, aí, ó, olha que maravilha, ó. Olha aí. Tudo é isso aí. Glória a Deus. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Pensa sobre isso. E que Deus te abençoe poderosamente. Glória a Deus. Aí, viu? Bom, primeiro deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu tenho medo hoje de internet, eu tenho medo dessas coisas todas. Não estou chamando ninguém de vaca nem de boi não, tá, irmãos? Não vai falar assim, ó, pastor Alexandre Carneiro, nada disso. Mas esse vídeo aqui nos ensina uma lição. Ensina uma lição preciosa. Uma é do cuidado que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Isso aqui é um projeto de vida meu, tá, irmãos? Eu falo com a minha esposa, eu vou voltar para o mato, a barba já começou. Já está aí. Esse está mais adiantado que a minha. A barba já começou, eu vou voltar para o mato um dia, vou tocar vaca. Meu sonho, isso é projeto de vida meu. Chegar lá, os meninos tudo grande, eu lá na roça. É. Quem veio da roça quer voltar, para a roça quer voltar. Mas, irmãos, a gente aprende uma coisa interessante. Primeiro, onde a gente chega, se você chegou a algum lugar hoje, foi Deus quem te conduziu. Foi o Senhor que te conduziu. É Ele que te leva. É o Senhor que conduz a sua vida. Então, aquieta o seu coração. E se você chegou onde você chegou, ou se você vai chegar onde você quer chegar, não se esqueça que foi Ele quem te levou.